falar sobre solidão, o que é solidão, o que é solitude, e eu vou ler um texto do meu livro, desse livro de novo, né, Quando o Amor se Vê, e dizer que no começo do meu despertar eu sentia muito a solidão, mas num sentido positivo. Foi quando eu comecei a ver a solidão com outros olhos. Então eu vou ler primeiro o texto e depois eu vou explicar. A confraternização dos solitários. Da minha janela observo as estrelas no céu. Sinto a solidão profunda de cada uma delas. Sinto a minha própria solidão e me uno às estrelas no mesmo sentimento. A brisa chega e também me conforta com a sua companhia por alguns segundos. No entanto, sua compreensão e carinho parecem durar uma eternidade. As árvores dançam e brincam com as luzes piscantes dos vagalumes. Elas se comunicam comigo através de seus movimentos e pelo som de suas folhagens. Então, estão me dizendo que me compreendem também. Nesse instante, sinto-me amada, abraçada, acolhida no colo e protegida. Algo me ama profundamente e dolorosamente cada vez que mergulho nessa solidão sublime, pois sente o que eu sinto e me entende muito além de mim mesma. Quanto mais entregue à solidão, mais livre me sinto. Quanto mais livre, mais me sinto amada. Deve haver outros solitários caminhando pela estrada da vida. Eles não procuram ninguém mais além de si mesmos para completá-los. Mas, inesperadamente, a vida os faz notarem uns aos outros em algum momento da viagem. O choque acidental acontece e o encontro verdadeiro se realiza. A existência do solitário ganha mais brilho e um novo elemento no cenário. Muito do que era invisível e pouco perceptível ao mental torna-se extremamente valoroso e radiante ao cardíaco. A alma finalmente vence a razão. Compreender isso é enxergar que não existe nada mais além daquilo que sou. Estrelas, brisa, árvores, solitários. Sou a todos eles e eles me são completamente. A solidão existe sem existir. A solidão é só um sentimento que me faz alcançar o amor por todos e por tudo, e o que me une verdadeiramente a eles. Então esse é o texto, né, que eu escrevi logo no começo do meu despertar espiritual. E aquilo que eu estava explicando no início, que solidão todo mundo sente, todo mundo tenta fugir da solidão, tenta estar sempre acompanhado de pessoas, sempre inserido em grupos. Muitas pessoas, a grande maioria, não consegue ficar sozinho, porque ficar sozinho implica em lidar com as coisas internas, com o eu interno, né? Ficar sozinho significa olhar para si mesmo e muita gente não aguenta, né? Não suporta ficar consigo mesmo. Mas quando você vai se aprofundando e conhecendo melhor quem você é e o que é essa solidão, você não se sente mais incomodado, você sente até uma certa alegria, mas essa alegria também não vai te isolar das pessoas, tá? Não é bem isso. Pode existir sim um período nesse processo espiritual em que você se isole das pessoas, em que você se afaste das pessoas que já não estão mais em sintonia com você, que já não estão pensando da mesma forma que você. Então há um afastamento natural. Então, no meu caso existiu sim um período em que eu fui me afastando, muito por causa desse despertar espiritual abrupto que aconteceu comigo, e muito também
por causa das outras pessoas mesmo. As pessoas foram se afastando de mim por causa não só do que eu falava, muitas vezes eu nem falava nada, mas as pessoas sentem, né? As pessoas sentem. E as pessoas veem pelo modo como a gente age. Elas começam a enxergar o nosso comportamento. A gente já não compartilha mais dos mesmos gostos, né? Das preferências, dos mesmos hobbies. Então a gente vai mudando e as pessoas vão percebendo, sem que a gente precise falar. Então essa energia, essa diferença de energia, ela já afasta as pessoas naturalmente. Só que o isolamento não pode ser algo assim, algo para sempre, né? Que você tenha que manter na tua vida, porque cada vez que você vai se esclarecendo, vai conhecendo a si mesmo, você vai notando que por mais que você esteja diferente, né, diferente do resto das pessoas, você não sente mais aquela necessidade de rejeitar ou afastar mesmo, né? Porque você já atingiu um grau de lucidez, de centramento nesse seu ser verdadeiro. Então, quando você se centra cada vez mais em si mesmo, as pessoas que não compartilham da mesma visão que você, elas já não são mais um empecilho, um incômodo, tá? A gente começa a saber conviver, né? A gente começa a ser mais flexível com as pessoas, sem rejeição nenhuma a elas, só que com a consciência de que realmente estamos em níveis diferentes de consciência. Então o diálogo fica realmente prejudicado, né, nesse sentido. Por mais que a gente tente falar o que a gente enxerga, o que a gente sente, as pessoas não vão entender, tá? E a gente tem que compreender isso. Só que, assim, a solidão é aquela solidão interna, a solidão psicológica, e não a solidão física, né? Porque conviver com pessoas, a gente vai sempre estar convivendo, né, no dia a dia. E essa solidão que vem é exatamente por isso, por você estar enxergando muito além do que as outras pessoas. E de você tentar passar isso e as pessoas não te entenderem. É essa solidão que a gente começa a sentir cada vez mais e mais, conforme a gente vai fortalecendo essa consciência, fortalecendo esse ser. Então, por mais que seja solitário, vem uma compreensão, tá? Isso já é um sinal de que a gente vem amadurecendo, né? Conforme a gente vai desenvolvendo a nossa consciência, a maturidade ela é inerente a essa consciência. Então a gente vai compreendendo que grande parte das pessoas não vão te entender e a gente vai ter que entender a elas também. Mas com consciência de que isso não pode ser um obstáculo para o seu desenvolvimento espiritual. Porque se você ainda acha a sua solidão, essa solidão um incômodo, você não vai conseguir
se libertar e ter uma autonomia consciencial. Você vai ficar preso às dependências de companhias, de aceitação dos outros, então você não vai desenvolver essa liberdade psicológica e essa autonomia. Então é necessário você se aprofundar, mergulhar mesmo na sua solidão. Nessa solidão que você sente conforme o despertar espiritual. E aceitar de todo o coração essa solidão. E então vem algo, Vem algo que a gente descobre que essa solidão, na verdade, ela não é um mal, ela não é uma inimiga. A solidão, na verdade, ela é uma amiga que, quando você compreender ela realmente, você vai se sentir uno com tudo. Você vai se sentir uno com as outras pessoas. É como se fosse através da sua própria solidão que você se sentisse unido com todas as outras pessoas. É muito complexo, é difícil de entender isso, mas quando você faz as pazes com a sua solidão, é que você começa a não se sentir mais sozinho. Então essa solidão, na verdade, ela vira solitude, né? Como eu falei no começo do vídeo, muitos usam a palavra solitude para um sentido positivo da palavra solidão. Porque a solidão, ela tem aquele sentido muito triste, muito negativo, né? As pessoas estão sempre tentando sair da solidão, escapar da solidão. Elas acham isso ruim. Elas acham que a solidão é um sinal de que tem alguma coisa errada com você. A solidão muitas vezes é vista como um egoísmo, né? Com uma pessoa muito arrogante, uma pessoa misantropa, sei lá. Então, o sentido da solidão começa a ficar positivo, então a gente começa a usar a palavra solitude, que é uma completude em relação a essa solidão que a gente sente. E como eu já falei em outros vídeos, é isso, você vai caminhando, né, nesse despertar espiritual, nesse autoconhecimento, no conhecimento de quem você é. Então, cada vez mais que você vai avançando, você vai ficando sozinho, psicologicamente sozinho, não fisicamente. Fisicamente sempre a gente vai ter pessoas ao nosso redor, né? A gente pode estar no meio de muitas pessoas, numa multidão de gente, mas quem está nesse processo espiritual vai se sentir sozinho. E é natural, e você tem que aceitar isso como algo positivo. É um sinal de que você está avançando. Essa solidão é um sinal de que você está se desenvolvendo, que você está se abrindo a essa consciência superior. Então, não fique mal, né? Se você começar a sentir muito isso, confie em você mesmo, confie na vida, confie em algo superior e confie que você está num caminho correto. Porque se você não se sentisse sozinho, seria um sinal de que você está muito mergulhado na mente senso comum. Está mergulhado na massa, né? Então, o sentido contrário
a opinião da massa é o caminho verdadeiro, é o seu caminho, né? E como eu disse, não é você rejeitar as pessoas, tá? Não é isso. Você pode até ter um período em que isso seja necessário, porque como você ainda está no processo, você não pode ficar no meio de pessoas que estão com a mente ainda muito contaminada, né, pelo meio social, por aquilo que a sociedade nos implantou, né, na mente, no pensamento. Então, se você está nesse processo espiritual e ainda quer conviver com pessoas que pensam de forma muito primária, assim, muito senso comum, você não vai conseguir se desenvolver, você não vai fortalecer a sua individualidade, né? Você não vai alcançar o teu amor verdadeiro, próprio. Então, é necessário sim esse afastamento durante um período. Aí sim, quando você se centrar, quando você se fortalecer, você vai poder conviver com as pessoas sem se incomodar com elas, com a mente deturpada delas. Então, só que tudo isso é um processo e a gente tem que saber em que etapa desse processo a gente se encontra. É muito importante a gente saber isso. E admitir, tá? Admitir que a gente está num estágio, porque a consciência, ela tem graus de elevação. Então existem pessoas com grau de elevação abaixo de você e pessoas com grau de elevação acima de você. Você tem que admitir isso, tá? Não se sentir inferior e nem superior a ninguém por causa disso. Porque isso é algo natural para todo mundo passa por isso, tá? Pode ser que não seja nessa vida que a maioria das pessoas despertem, né? Pode nem ser nessa vida, mas a evolução do espírito é sempre para todo mundo, né? Não tem exclusão de ninguém, Então eu queria ler mais um texto falando sobre solidão, que eu acho incrível, que é um texto de Osho. E eu sempre me identifiquei com as palavras dele, né, sobre isso. Então é o seguinte: solitude. Ninguém quer ficar só. O maior medo que há no mundo é o de ser deixado sozinho. As pessoas fazem 1001 coisas só para não serem deixadas sozinhas. Você perde sua individualidade, a sua singularidade, torna-se um mero imitador, porque se não for imitador, será deixado sozinho. Você se torna parte da multidão, de uma igreja, de uma organização. De algum modo você quer ser absorvido pela multidão, na qual você se sente à vontade, na qual você sente que não está só e que existem tantas pessoas como você. Tantos maometanos como você, tantos hindus como você, tantos cristãos, milhões deles, você não está só. Estar só, na verdade, é o maior dos milagres. Significa que agora você não pertence a nenhuma igreja, nenhuma organização, nenhuma teologia, nenhuma ideologia, socialista, comunista, fascista, hindu, cristã, jainista, budista. Você não pertence, você simplesmente é. E aprendeu a amar a sua realidade indefinível, inefável. Descobriu como estar consigo mesmo. Tente compreender isso. Você nasce sozinho, você morre sozinho. São os dois momentos mais importantes da vida, nascimento e morte. Você nasce sozinho, você morre sozinho. Os momentos mais importantes da vida,
o começo e o fim, acontecem na solidão. Quando medita, você volta a ficar sozinho. É por isso que a meditação é as duas coisas, morte e nascimento. Você morre para o passado e nasce para o novo, para o desconhecido. Mesmo no amor, quando você pensa que está junto de alguém, na verdade você não está. Há dois tipos de solidão. No amor real, nada se perde. Quando dois amantes estão lado a lado, se eles são amantes de verdade e não tentam possuir nem dominar um ao outro, porque isso não é amor. É o caminho do ódio e o caminho da violência. Se eles amam e o amor nasce da sua solidão, vence duas belas solidões juntas. São como dois picos do Himalaia, no alto do céu, mas separados. Não interferem. O amor profundo, na verdade, apenas revela a sua pura solidão para você. Tudo que é de verdadeiro e real sempre conduz você à solidão. Amor, prece, vida, morte, experiências estéticas, momentos de alegria, tudo isso vem quando você está só. Quando você ama, você pensa que está com alguém. Talvez esse alguém esteja apenas refletindo a sua solidão. Talvez esse alguém seja apenas um espelho no qual a sua solidão se reflete. Mas quanto mais se aprofundar no amor, mais profundamente você vai saber que nem mesmo seu amante pode entrar lá. A sua solidão é absoluta, e é bom que seja assim. Do contrário, você seria uma coisa pública. Nesse caso, você não teria nenhum cerne íntimo quando ficasse sozinho. Você poderia ser violado, mas a sua solidão é absoluta e inviolável. É esse o texto. Então, é por isso que os espiritualistas falam muito da importância da solidão. Que a solidão, ela não é negativa. O que é negativo talvez seja o desprezo, né? O desprezo ou a rejeição às outras pessoas. Tá? Eu, por mais sozinha que eu me sinta, eu não sinto desprezo pelas outras pessoas. Por mais que eu fique muito tempo sozinha, tanto por causa da minha espiritualidade profunda e tanto também por causa do meu autismo, né? Supostamente eu sou uma autista, eu não posso afirmar, mas para mim é muito claro em mim, mas realmente para eu poder ficar falando a todo mundo, sim, né? Eu preciso de um diagnóstico mesmo. Mas assim, desde criança mesmo, desde os 4, 5 anos eu já sinto solidão. Eu me lembro disso. E era uma solidão estranha, uma solidão que não sei se não era tanto causado pelo ambiente, mas era uma solidão mesmo interna, talvez uma solidão já espiritual. Então, desde criança mesmo, eu sinto essa solidão. Então, conforme o tempo, até eu despertar a consciência, eu achava ruim, né? Eu achava muito ruim a solidão, eu sentia muita tristeza. Mas quando comecei a descobrir quem eu era de verdade, essa solidão passou a ser uma amiga, uma companheira. E na verdade, a partir disso você começa a ver que você não é solitário realmente. Quando você passa a se enxergar, a se conhecer, você constata que você não está mais sozinho. Por mais que
ninguém te entenda, o mundo inteiro não te entenda, você não se sente mais sozinho, exatamente, porque você tem você. É esse o grande segredo, entre aspas, de não se sentir mais só, porque você tá com você agora, né? Quando você desperta para a verdade, você passa a ser o seu grande companheiro. Então não tem mais tristeza, né, na solidão em relação às outras pessoas que você possa sentir, porque você tá com você mesmo, tá? Bom, é esse o processo da solidão, você vai compreendendo ela, vai aceitando e no final você vai enxergar o sentido verdadeiro da solidão, que é muito lindo, é muito grandioso mesmo. E é isso que vai te ligar a Deus, né? É isso que vai te ligar à verdade ou ao amor. Então é isso, até o próximo vídeo.